Um dos principais sistemas produtores de chuva é a frente fria. Então, a frente fria ela vai ser o principal sistema produtor de chuvas do sudeste e no sul, por exemplo, do Brasil, nos meses de outubro, novembro e dezembro. No norte, do nordeste e no Ceará, ela vai ter uma influência a partir da construção e da ocorrência na frente dessas frentes frias dos vórtices ciclônicos de alto nível. O que é o vórtice ciclônico de alto nível? São circulações que vão existir na frente dessa frente fria. A frente fria vai vir, então na frente dela, para ter um equilíbrio de novo de circulação, você vai ter a formação desses vórtices. Então, esses vórtices eles vão ter um centro e uma periferia, que são a circulação. Na periferia desse vórtice, a gente tem pressões mais baixas e no centro do vórtice, pressões mais elevadas. Então, nessas pressões mais baixas na periferia é onde tem a possibilidade de acontecer chuvas. Então, as chuvas, por exemplo, no Cariri cearense, nos meses de dezembro, frequentemente estão associadas à formação desses vórtices ciclônicos de alto nível e quando o centro do vórtice está no oceano e a borda do vórtice se localiza aqui sobre o Ceará e o norte do Nordeste. Então, as frentes frias são esse sistema que tem essa relevância e sua ocorrência nesse período. Mas como é que se configura essas frentes frias e o que são essas frentes frias? Então, as frentes frias estão associadas ao deslocamento de uma massa de ar fria. Essa massa de ar fria, no caso aqui da América do Sul, são massas de ar fria que se formam na Patagônia, ali no sul da Argentina, e elas começam a se advectar, a se deslocar para o norte. Por que é que elas se deslocam para o norte? Porque nos meses de verão, notadamente aí como vocês estão vendo aí no mês de janeiro, a gente vai estar aqui com um aquecimento mais no hemisfério sul. Tá certo? Então esse aquecimento no hemisfério sul vai fazer com que a gente tenha uma alta pressão na região do oeste da África e também uma alta pressão no oeste da América do Sul. No centro, na região continental, a gente vai ter aqui uma região de mais baixa pressão. Por que é que acontece isso? Porque a Terra e os oceanos absorvem calor de forma diferente. A Terra tem uma capacidade térmica muito menor do que os oceanos. Com isso, ela se torna mais volátil. No verão se torna mais frio, no verão se torna mais quente e no inverno se torna mais frio. Então a Terra, a parte continental, como fica mais aquecida no verão, vai formar uma baixa pressão sobre a região continental. E é como se tivesse então duas montanhas, que são as duas altas pressões que vão estar localizadas nos oceanos, e um vale, que é exatamente essa região aqui de baixa pressão que nós vamos ter aqui no continente. Então essa massa de ar fria vai começar a se deslocar no continente. E ao se deslocar no continente, ela vai empurrando a massa que antes estava colocada numa determinada região. Ela empurra essa massa de ar quente que está na frente dela. A hora que ela empurra essa massa de ar quente sobe. Ao subir, vai encontrar pressões cada vez menores na atmosfera. Com isso, ela se expande. Ao se expandir, se resfria e se chegando à temperatura de ponto de orvalho, pode acontecer a condensação e aí iniciar o processo de chuva. Então é por isso que vão ter frentes, as frentes frias, ao deslocar a massa de ar que está na frente dela, vai poder produzir chuvas mais intensas e chuvas inclusive de largo espectro, cobrindo regiões relativamente grandes. Então essas frentes elas vão subir, sobem e vão estacionar ali no estado ali de São Paulo, na ligação aqui no litoral e tendo até latitudes mais baixas quando elas vão para o centro-oeste. Então elas vão ficar inclinadas aqui no Brasil, indo do centro-oeste até a região de São Paulo. Então essa é a configuração dessas frentes frias. Quando a gente pensa no planeta como um todo, aí a gente vai observar que a zona de convergência intertropical ela tem uma relevância maior para latitudes menores e as frentes frias têm uma relevância maior para latitudes mais elevadas. Então, para a região tropical e subtropical, as frentes frias são um sistema hegemônico. Cabe observar para vocês também o seguinte, que como a frente fria está associada a essa advecção dessa massa de ar, a gente tem condições de ter uma previsão de tempo muito melhor para as frentes frias do que para a zona de convergência intertropical. Porque se você souber a velocidade de deslocamento dessas frentes frias, você tem condição de prever em quanto tempo, 2 dias, 1 dia, 3 dias, essa frente fria vai chegar numa determinada latitude. Então, com isso, você tem condição de prever tempo melhor nos processos associados a essas frentes frias do que na região de zona de convergência intertropical, que é uma região de formação
mais intensa aqui desses processos meteorológicos, né? Então a frente fria, então, ela é relevante e no caso específico do Nordeste Setentrional, ela vai ter sua atuação, como eu já falei para vocês, nos meses aí de dezembro e janeiro aqui no Ceará, mais intensamente as chuvas estão associadas a essas frentes frias. E então, às vezes elas podem inclusive se superpor, no caso específico do Nordeste Setentrional, à formação do vórtice e a zona de convergência intertropical. Então, quando acontece isso, você tem mês de janeiro mais intenso. A zona de convergência pode descer mais cedo e acoplar-se a esses vórtices. Então, a gente tem anos de chuva muito intensa. Então, esse é o sistema que inicia o período chuvoso no Ceará, chamado de pré-estação. Depois, a estação chuvosa vai estar associado mais à configuração da zona de convergência intertropical e depois a gente vai ter aquele terceiro sistema que eu comentei com vocês, que são as ondas de leste, que vão acontecer já no final, na pós-estação. Em seguida, a gente vai conversar um pouco mais sobre os fatores de larga escala que afetam a configuração e o posicionamento tanto da zona de convergência intertropical quanto das frentes frias, principalmente o El Niño. Mas isso é o motivo do nosso próximo tópico.